Olá, meus amigos, tudo bem? Gostaram do vídeo anterior do tema Direito de Petição? Espero que tenha trazido grandes esclarecimentos. Vamos aqui conversar a respeito do dito popular: achado não é roubado. É verdadeiro? Admitindo-se tal ditado, sempre que alguém encontrar algo perdido, nisso estaria autorizada a sua apropriação. Mas sabia que isso pode virar crime? Pois é, tal ditado popular é desculpa para quem quer se eximir de suas responsabilidades. Vamos aprender sobre isso então? Vamos imaginar que, ao término de uma festa de um amigo, você foi embora e esqueceu sobre aquela mesa o seu aparelho celular. Mais tarde, recordou-se que ali havia deixado, voltando à casa do seu amigo para recuperar o seu aparelho. Para sua surpresa, o aparelho não mais estava naquele local. Mais tarde, porém, entre conversas de amigos, descobriu-se que uma pessoa que também esteve naquele local comentou ao amigo que havia achado um celular no final daquela festa, qual estava perdido sobre uma mesa. O que vocês acham? Soa meio forçado esse exemplo? Conseguem nisso pressentir que existe algo estranho, que possa transparecer que tem um crime aí? Bom, se estava sobre a mesa e alguém o apanhou, isso é típico do artigo 155 do Código Penal, que diz: subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Será levado em conta o parágrafo 2º do artigo em questão, onde, se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Mas vamos supor que no lugar daquela pessoa que disse ter achado o seu celular, disse que ele foi instigado por mais um amigo naquela festa, ou por mais de um ainda, em pegar aquele celular sobre a mesa. Incorrerá então no crime de furto qualificado, com a pena de reclusão de 2 a 8 anos, em multa se o crime é cometido mediante concurso de 2 ou mais pessoas, conforme o inciso 4 do parágrafo 4º do artigo tratado. Agora, se você foi àquela festa com o seu celular e na volta nem imagina como o perdeu, tendo a certeza de que não havia deixado em lugar algum, e depois veio a descobrir de alguma forma o paradeiro do mesmo, poderá ser outro crime, desde que não tenha havido destreza de alguém em retirá-lo da sua posse, ou seja, tê-lo subtraído sem que se percebesse. Digo que poderá ser outro crime se o agente que achou o seu objeto, dentro do prazo de 15 dias, não tenha localizado o seu dono ou não tenha entregue a uma autoridade. Estou agora tratando do artigo 169, inciso 2 do Código Penal, que nos diz: 1. Erro. O carteiro dos Correios entrega uma encomenda para o vizinho na sua casa por engano. Segundo exemplo, caso fortuito. Caiu do bolso o objeto enquanto pedalava ou enquanto retirava sua carteira do bolso. Caso terceiro, força da natureza. Numa enxurrada, a correnteza de água trouxe uma BMW na sua porta. Agora ela é sua? Não. Quem se apropriar sofrerá uma pena de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. No inciso 2 do parágrafo único deste artigo 69, diz que, na mesma pena, incorre quem acha a coisa alheia perdida ou dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor,
ou de entregá-la à autoridade competente, dentro do prazo de 15 dias. Vejamos então, total ou parcialmente. Achei uma carteira, nela tinha R$ 500. Fico com tudo, total. Ou fico com R$ 200 e devolvo 300, parcial. Ok? Agora, quem é a autoridade competente para a qual eu devo entregar quando eu achar esse objeto? O juiz, um delegado de polícia, e quando receber de você a coisa achada, lavrará um termo de recebimento, ou seja, irá documentar a sua entrega. Irei abordar esse tópico mais adiante, ok? No artigo 170, diz que, nos crimes previstos nesse capítulo, aplica-se o disposto no artigo 155, parágrafo 2º. Lembram-se? Disse há pouco. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Ok? Lembrou? Para aplicação do privilégio deste parágrafo 2º, o juiz levar em conta o critério da objetividade, como, por exemplo, um botijão de gás furtado tem significâncias diferentes para uma revendedora e para um cidadão que tem renda mensal mínima, e pode ter reduzido o poder de compra, acrescentando-se que a subjetividade também deverá ser avaliada pelo juiz. Tem-se entendimento jurisprudencial que o valor da insignificância pode chegar até um salário mínimo, mas não é a regra. Cada caso será um caso. Mas, doutor Marcos, logo no início o senhor disse que o dito popular que o achado não é roubado era apenas para o agente se desculpar e da sua apropriação. Mas ocorre que eu não sabia que existiam esses crimes, que existia essa lei. Bem, se não sabia desta lei, veja o que a Lei de Introdução ao Código Civil diz no seu artigo 3º. Ninguém se excusará, deixará de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Seria muito fácil utilizarmos o argumento de desconhecermos a lei, onde nos beneficiaríamos em todos os nossos interesses. Além disso, todas as leis são publicadas em Diário Oficial, onde se presume que a partir daí todos têm conhecimento. Agora, se você diz que não lê o Diário Oficial, aí já é um problema seu e não da sociedade. Entenda que esse dispositivo foi criado justamente para garantir a ordem pública, para manter a estrutura da sociedade que tem a sua sobrevivência intimamente ligado ao império da ordem jurídica. Os artigos 1233 a 1237 do Código Civil discorrem sobre a descoberta da coisa achada. No artigo 1233 do Código Civil, estabelece que quem quer que ache a coisa alheia perdida há de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor. Só que quem encontrou não conhecer nem encontrar o proprietário deverá entregar a coisa à autoridade competente, diz o parágrafo único. O dever moral deve ser cumprido pelo simples fato de que é assim mesmo que as coisas devem ou deveriam funcionar. Nisso, o artigo 1234 prevê que aquele que restituir a coisa achada, nos termos do artigo antecedente, terá direito a uma recompensa não inferior a 5% do seu valor e a indenização pelas despesas que houver feito com a conservação e transporte da coisa. Se o dono não preferir abandoná-la, se ele abandonar, o objeto pode vir ser como veremos. No artigo do Código de Processo Civil de 1170 a 1176, tratam dessas coisas vagas. No artigo 1170 consta que aquele que achar coisa alheia perdida, não lhe conhecendo o dono ou legítimo possuidor, entregará à autoridade judiciária ou policial,
que arrecadará, mandando lavrar aí o auto respectivo, como eu disse há pouco, dele constando a sua descrição e das declarações do inventor. Pela literalidade e pelo próprio espírito do texto legal, apresentado na norma jurídica, verifica-se que a pessoa que achar algo de outrem perdido, na verdade, não tem o direito de se apoderar da coisa, sendo seu dever jurídico entregar a coisa para o dono, legítimo ou legítimo possuidor, à autoridade judiciária ou policial. O procedimento previsto na legislação processual civil exige que, após a entrega ou depósito da coisa, o juiz mandará publicar edital por 2 vezes, ou se for de pequeno valor a coisa, será fixado o edital no fórum, para que o dono ou legítimo possuidor se manifeste, reclamando a coisa. Se efetivamente provado o direito do dono ou do legítimo possuidor, o juiz, após ouvir o representante do Ministério Público e a Fazenda Pública, mandará entregar a coisa. Se não aparecer o dono ou o legítimo possuidor, a coisa será avaliada e alienada, vendida em asta pública, o famoso leilão. Se o dono preferir abandonar a coisa de uma vez, poderá quem a encontrou requerer-lhe seja entregue, adjudicada a coisa. Conforme o artigo 1175 do Código de Processo Civil, o referido procedimento também se aplica aos objetos deixados em hotéis, oficinas e outros estabelecimentos, como sapateiros, relojoeiros, se não forem reclamados dentro de 1 mês. Por fim, em rápida análise da legislação processual civil, importa consignar que, se houver fundada suspeita que a coisa foi criminosamente subtraída, a autoridade policial converterá a arrecadação em inquérito. Se dará, talvez, aí, o início a um processo criminal. Em tal hipótese, competirá ao juiz criminal determinar a entrega da coisa a quem provar que é o dono ou legítimo possuidor. Voltando-se para o aspecto criminal, tecnicamente, não se trataria mesmo de roubo, o que exige a sua configuração, a grave ameaça ou violência contra a pessoa. Ou que haja o criminoso, por qualquer meio, reduzido outrem à impossibilidade de resistência, aspectos inocorrentes, em regra, na situação que alguém encontra coisa alheia. Mas isso não o torna a conduta de achar e não devolver lícita, nem mesmo no aspecto penal, pois o artigo 169, parágrafo único, inciso 2 do Código Penal, prevê pena de detenção de 1 mês a 1 ano, ou multa, a quem acha a coisa alheia perdida ou dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono, ou legítimo possuidor, ou de entregá-la à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias, como acabamos de observar. Em resumo, achado não é roubado? É verdade, mas se achar, é porque a coisa foi perdida. Logo, poderá ensejar no crime de apropriação de coisa achada se ultrapassados 15 dias, e não devolvidos e nem entregues a uma das autoridades já vista. A pessoa que achou e localizou o dono tem direito a uma indenização, não inferior a 5% do valor do bem. E depois do prazo fixado pelo juiz, o dono não aparecer, quem achou pode adjudicar, requerer a apropriação da coisa para o júri. Se alguém esqueceu, o outro pegar, será o crime de furto, então. Só tem uma coisa que você poderá achar e não será crime algum. E quando achar, aproprie-se, não devolva a ninguém, qual seja um coração que lhe faça apaixonar. Se gostou desse vídeo, dê um curtir e compartilhe com seus amigos. Estará você também colaborando para a formação de uma sociedade mais justa e melhor. É o que eu estou procurando fazer. Vejam outros vídeos utilizando-se o hashtag Marcos Manteiga aqui no Facebook ou no canal do YouTube como Marcos Manteiga. Na próxima quarta-feira, irei abordar sobre a Lei Maria da Penha,
vez que já tratei sobre alienação parental em momento anterior. Muito obrigado, é um grande prazer estar aqui com vocês e até o próximo vídeo.